Gênesis, capítulo 1. O primeiro versículo vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Jesus. Que todos agora, se puder prestar atenção na palavra de Deus. A palavra diz que Deus no princípio criou os céus. Deus, Ele assim criando os céus. Ele cria os anjos, cria os arcanjos, cria os querubins, os serafins, todas as hostes celestiais. Deus, Ele os cria. E Ele os cria agora, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, glorioso, com a mão forte e poderosa. Ele cria a sua criatura para adoração. Ele cria os seus anjos, os arcanjos agora, para adorar o seu nome, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. E assim, Deus, Ele criando, havia no céu muita alegria, havia no céu muita paz. Ali no reino dos céus era cheio de alegria e paz, e ali não havia tribulação, e todos lá cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E os anjos assim louvavam a Deus, pois todo aquele que tem fôlego de vida louve o nome do Senhor. E assim os anjos louvando a Deus, existia o coral celestial, e Deus, Ele assim levanta um querubim para reger o coral. Esse querubim chamado Lúcifer, que traduzido significa anjo de luz. Deus agora ornou ele de glória, e ele era vestido de glória, e Deus tinha colocado ele numa alta patente, de tal modo que era acima de todos os anjos que havia no céu. Deus ali deu honra para ele, porém Deus entregando toda essa honra a ele, ele começa agora a olhar para Deus, a olhar e ver que todos os anjos agora adoravam a Deus, que tudo era feito por ele, e para ele são todas as coisas. E esse arcanjo agora começa a cobiçar o trono de Deus, começa agora a nascer em seu coração, querer ser igual a Deus, e surgiu iniquidade em ti. E assim, esse arcanjo agora faz uma facção no céu, começa agora a convencer os anjos que poderia viver algo melhor longe de Deus. Começa agora convencer os anjos que poderiam vir a reinar, poderiam vir a ter poderio acima daquilo que Deus estabeleceu a eles, e começa agora a fazer uma rebelião nos céus. E o arcanjo Miguel se levanta para defender o nosso Deus Todo-Poderoso, e lança como raio Lúcifer agora, lança ele lá dos altos céus, e todos os anjos agora que se revoltaram contra o Pai, que se revoltaram contra o Todo-Poderoso Deus, agora a terça parte dos anjos é lançada lá de cima dos céus também. E Deus assim, agora olhando para o céu está em luto. Os seus anjos que Ele assim o fez, viraram demônios, escolheram as trevas e negaram a sua luz. E Deus agora, tomado de tristeza em ver a perdição da sua criação, Ele começa agora a olhar para o coral, e ver que agora o coral não era mais o mesmo, ver que tinha muito espaço agora faltando, pois a terça parte dos anjos desceram do céu. E agora Deus, Ele começa assim a nascer em seu coração uma dor, a nascer em seu coração agora uma ferida. E Deus, Ele digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Ele começa agora a intentar em seus pensamentos, em seu coração. Deus, Ele assim levanta do seu trono, e agora Ele começa a andar, Ele começa agora a caminhar, e Ele diz assim: façamos
façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus agora notificando, veja que ele disse façamos, notificando o Pai agora ao seu Filho Jesus e também ao seu Espírito, Espírito Santo. Vamos agora criar o homem, vamos criar o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus, ele cria a terra, ele cria um jardim chamado o Jardim do Éden, e Deus coloca no jardim agora o homem para lavrar a terra. Deus cria animais para o homem cuidar. Tudo foi feito perfeito, tudo foi feito com muito amor. Deus, ele criou o homem para viver eternamente e coloca uma árvore no jardim chamado a árvore da vida. Mas Deus, ele também planta outra árvore no jardim. Essa árvore chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele assim dá mandamentos ao homem para que não comesse daquele fruto, pois se comesse, certamente morreria. E, porque infelizmente, sabemos a história, aonde Eva come daquele fruto, tomada agora por uma cobiça dos olhos, aonde Satanás agora, ele entra na serpente e convence ela que se ela comesse daquele fruto proibido, ela seria igual a Deus. Vemos novamente Satanás agora possuído na serpente, mostrando em seu coração a cobiça que ele tinha de querer ser parecido com Deus, querer ter um trono igual a Deus. E Satanás engana agora a humanidade, e a mulher cai e sucessivamente derruba o homem, e assim há uma separação. Agora Deus, que uma vez intentou em seu coração criar o homem para curar a ferida dos anjos caídos, agora Deus há com outra ferida em seu coração, em ver e entender que a sua criatura, que ele fez com tanto amor, que ele tanto moldou com sua mão e amor, novamente agora o deixa, novamente agora o larga. E agora Deus, tomado agora novamente do sentimento triste de entender que a sua criação o abandonou. E Deus assim, olhando para a terra, ele vê agora um homem chamado Caim. E Caim e Abel, que tem agora a complexidade de entender que nos altos céus existe um Deus que, embora ele esteja separado do homem, eles começaram a querer chamar a atenção de Deus. O áudio está bom? Começaram a querer chamar a atenção de Deus, e Caim e Abel agora preparam o sacrifício a Deus. Porém, o sacrifício de Abel agradou mais a Deus do que o sacrifício de Caim, pois Abel agora vai e sacrifica um cordeiro. Guarda essa palavra, cordeiro. Abel sacrifica um cordeiro a Deus, e assim chama a atenção de Deus, e Deus responde o sacrifício de Abel, porém rejeita o sacrifício de Caim. E Caim agora tomado de inveja, pois foi rejeitado seu sacrifício, agora entra o homicídio em seu coração, e assim ele mata seu próprio irmão. E agora o primeiro sangue derramado na terra, Caim mata Abel, Caim mata seu irmão, e Deus começa a olhar novamente para a terra e vê o homem novamente pecando e se corrompendo, e agora o primeiro homicídio. E assim Deus, ele vem olhando e analisando a terra, e a iniquidade é tamanha, a iniquidade é tanta, que se levanta um homem chamado Nimrod. Este homem, ele levanta uma torre enorme, uma torre chamada a Torre de Babel, com o intuito de querer alcançar os altos céus, os céus do santo e poderoso Deus. O Deus que assim achou-se melhor separar do homem, pois o homem peca, e Deus ele é santo e puro, e Deus habita nos céus, e no céu não entra pecado. E agora Nimrod começa a querer adentrar aos céus com uma torre de iniquidade, e assim ele, acima daquela torre, os historiadores dizem que ele pega uma flecha e ele mira para Deus em oposição e blasfêmia. Ele tenta lançar uma flecha agora para blasfemar de Deus, e Deus, ele olhando e vendo aonde vai parar o coração do homem, aonde, se eu não intervir agora, esse homem, ele só está cada vez pior. E Deus agora, ele manda que separasse as línguas, e assim ele termina aquela obra, os homens não mais se entendendo e não conseguindo prosseguir com
com a construção da Torre de Babel. E Deus, ele olhando para a terra, ele vendo o pecado na terra, ele vendo que o coração do homem só maquina o mal continuamente, o coração do homem todo sujo de adultério, prostituição, iniquidade. Deus agora começa a se entristecer, começa a olhar para a sua criatura e ver que os homens pecam, e os homens escolhem mais as trevas do que a luz. E Deus, ele se entristece. Deus, ele se entristece a ponto de pegar agora e se arrepender. Deus, ele se arrependeu de ter feito a sua criação. Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem, pois era muito pecado. E Deus agora intenta acabar com o mundo, com as águas do dilúvio. E Deus manda água sobre a terra para o dilúvio. Mas antes, Deus, ele olhando ainda para a terra, para ver se no meio de muitos ímpios havia sequer um justo, pois o justo não padecerá com o ímpio. E Deus faz diferença entre o justo e entre o imundo. Deus agora, ele nota um homem, um senhor de idade chamado Noé. Este homem que andava em sua justiça, andava na retidão de Deus. E Deus, assim olhando para o homem, também cria um olhar de esperança. E Deus, ele intenta em seu coração a construção de uma arca, e ele salva Noé, e ele salva a família de Noé. E Deus, ele assim manda água sobre a terra e extermina a raça humana, extermina todos os homens pecadores que não creram na pregação de Noé e não creram na palavra do Deus Todo-Poderoso. E Deus manda água sobre a terra e devasta toda aquela humanidade. Porém, Noé e sua família escapam. E Noé, assim que saiu da arca, ele monta um altar. Ele monta um altar, e ele juntamente com a sua família, agora eles sacrificam a Deus, e agora eles formam ali uma aliança com Deus, a aliança do arco-íris que vocês vêem no céu, que Deus, ele assim promete que não destruiria mais a terra com água. E Deus, ele assim recebe o sacrifício de Noé, mas mais à frente Noé se embriaga, e assim ele amaldiçoa o teu filho. E novamente Deus se entristece de ver a desobediência do homem. E Deus, ele olhando para a terra, ele começa agora a nascer o intento em seu coração de querer aproximar da sua criatura. E Deus, ele vê um homem chamado Abrão, e Deus, ele assim diz a Abrão: sai da tua terra, Abrão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Vê o intento de Deus. Deus falou: Abrão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Ali no coração de Deus, ele agora construir uma grande nação, uma nação eleita, uma nação que ele poderia chamar os santos de Deus, santificados de Deus, a nação de Israel. Deus querendo novamente mais uma tentativa de se aproximar do homem e de construir essa nação. E Abraão, ele pega e ele ouve a voz de Deus. O homem já de idade, ele não poderia mais ter filha, sua mulher estéril de idade também, e Deus opera um milagre e envia o seu filho para ele, o seu filho Isaque. Porém, Deus, ele prova também Abraão, pois Isaque era o filho da promessa de Abraão. E Deus agora, provando e testando Abraão, pede para que ele sacrifica o seu filho em amor a ele. E Abraão, por amar a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender que Isaque era o filho que Deus tinha prometido, Deus tinha dado para ele, operado um milagre maravilhoso, agora ele começa a pedir novamente seu filho para sacrifício. E Abraão, quem sabe com o coração pesado e triste, mas obedecendo a Deus, ele toma o seu filho e toma o seu cutelo e leva o seu filho para ser sacrificado. E quando ele ergue o seu cutelo aos altos céus para assim degolgar a seu filho, vem um anjo, uma voz do céu, e grita: Abraão, não faça tais coisas. Agora eu vi que realmente você é amigo de Deus. Agora eu vi que realmente você serve a Deus. E Deus, ele olhando para Abraão, ele olha e ele disse: o homem pode doar o seu filho por mim, eu irei doar o meu filho pela humanidade. E assim Deus agora, ele pega e vai analisando. E depois de Isaque vem Jacó, e Jacó tem um filho chamado José. E José era tão amado por seu pai, pois seu pai assim fez uma túnica de várias cores e o diferenciava porque o amava muito. E seus irmãos, tomados agora de inveja, já não podiam suportar mais. E José, ele pega agora e ele tem uma visão, ele tem um sonho.
Ele tem um sonho onde ele viu o sol, a lua e as estrelas que assim se prostravam perante ele, e ele conta o seu sonho para o seu pai, para seus irmãos, e os seus irmãos bem compreendem e dizem assim: jamais prostraremos perante o nosso irmão. Agora ele quer que a gente dobre os joelhos perante a ele, e assim eles, tomados de inveja, começaram agora a intentar o mal e venderam o seu irmão para o Egito por moedas de prata. O seu próprio irmão, eles o traem e vendem para o Egito. Eles queriam matar, mas Deus não permitiu. E José, no Egito, foi agora levado como escravo e ficou lá na terra do Egito sofrendo. Mas Deus, ele tinha um plano sobre isso, ele tinha um plano em cima disso. E o faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra do Egito, ele tem um sonho onde ele vê 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e ele, sem entender, sem compreender o que era aquilo, perguntando a todos os astrólogos, a todos ali, os homens inteligentes daquela época, o que seria, e ninguém soube responder, e ele procurando uma resposta, testificam agora de José, e falam: tem um homem ali, que é um homem servo de Deus, e Deus está com ele, e Deus mostra para ele as coisas, e chamam José à presença de Faraó. José agora, que tinha sido ali desprezado por seus irmãos, vendido, estava como escravo, estava em cárcere injustamente, agora é levado perante agora Faraó, e Faraó, ele conta o sonho a José, e José, pela graça de Deus, interpreta esse sonho, e diz que os 7 anos de as 7 vacas gordas eram 7 anos, haveria de bastante prosperidade na terra do Egito, mas os 7 anos de vacas magras, que haveria 7 anos de muita fome, de uma fome tenebrosa que haveria de vir sobre a terra. E assim, José, interpretando o sonho, Faraó fala: quem poderá me ajudar? Quem eu poderei assim prestar a confiança para que me ajude nesses 7 anos o que fazer? José o aconselha a, nos 7 anos de bonança, guardar ali seu celeiro, o mantimento, para que chegasse os 7 anos de escassez, eles não viessem a perecer. E assim Faraó agora honra José e o estabelece como governador do Egito, um homem que tinha sido negado pelos seus irmãos, tinha sido traído pelos seus irmãos. Deus agora o honrando, pois ele era servo fiel e justo de Deus. E assim José foi levantado como governador do Egito, e chegou o tempo das vacas magras, o tempo que houve tal fome sobre a terra que os povos começaram a morrer, e Jacó com seus irmãos, com seus filhos, começa agora a ir à terra do Egito atrás de mantimento. E assim Deus usou desse plano para que o povo de Israel, o povo que começou com Abraão, depois Isaac e Jacó, fizesse agora que com a família de Jacó fosse até o Egito. Mas Deus, ele tinha muito mais além disso. Agora o seu povo sobre o Egito, Abraão deita e tem um arrebatamento de sentidos. Abraão, antes da sua morte, que nessa época ele já tinha morrido, tem um arrebatamento de sentidos, e ele vê que o povo escolhido de Deus, haveria de estar muito tempo agora em escravidão, e assim ele fica turbado, mas o povo vai para o Egito e agora começa a ser escravizado pelo povo do Egito. E Deus, olhando a tristeza do seu povo, vendo que o seu povo estava sendo escravizado, e gemia e chorava, o seu gemido, o seu clamor subiu até os altos céus. E Deus agora começa a ter o entendimento de levantar um libertador, de levantar um homem para arrancar o seu povo com mão forte da terra do Egito. E Deus, ele levanta um homem chamado Moisés, mas Satanás, sempre tentando acabar com os planos de Deus, sempre se opondo a Deus, o inimigo das nossas almas, ele agora coloca no coração de Faraó a matar todas as crianças abaixo de 2 anos, para assim acabar com a vida de Moisés e não permitir que o libertador viesse a se levantar. Mas Deus Todo-Poderoso dá um grande livramento a Moisés, e ele agora, sendo levado pelo rio num cesto, ele cai até a filha de Faraó, nas mãos da filha de Faraó, e Deus dá livramento para seu servo. E Moisés, já na sua idade de 80 anos, Deus se apresenta a ele e o levanta com mão forte, levanta com mão poderosa, e o levanta para libertar o seu povo da mão dos egípcios. E Deus
mandando sim as 10 pragas do Egito, agora arranca o seu povo da mão do inimigo, da mão do adversário. E Deus obra um grande e maravilhoso livramento, um dos maiores livramentos vistos já na terra, um dos maiores sinais, prodígios e maravilhas que Deus ele assim obra naquela época e livra o seu povo. Porém, a palavra de Deus vai dizer que quando o Espírito Santo ele desce sobre Jesus, após o batismo, o Espírito Santo conduz a Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Com Deus, ele assim, livrando, libertando o seu povo do Egito, agora Deus, ele pega e leva o seu povo para o deserto também. O deserto é lugar de provação, o deserto é lugar de Deus provar para ver algo que tem dentro do nosso coração, se a gente verdadeiramente vai o servir ou se a gente vai o negar. E Deus, ele assim, levando o seu povo para o deserto, o povo começa a pedir carne, o povo começa agora a ter saudade do Egito, o povo começa a murmurar, e Deus, ele assim jura, esse povo é obstinado, é duro de coração, eu juro que eles não entrarão no meu repouso, e Deus, ele assim nega, agora, mais uma vez se entristece com um povo rebelde, e novamente se chateia com a humanidade. Porém, olhando Deus para a terra e vendo que os homens todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Deus agora começa a olhar e ver que o homem por si só não alcançaria se salvar, não conseguiria fazer bem, pois os desígnios do seu coração eram maus, e Deus ele vê e entende que ele haveria de enviar um Salvador para a humanidade, e Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz que Deus nos amou de uma tal maneira, uma maneira inexplicável. O amor de Deus foi maravilhosamente, inexplicavelmente infinito, que Ele amou a sua criatura, o homem, e Ele envia o seu Filho, e agora vem Jesus com os braços abertos para ser agora pregado no madeiro, por sacrifício, para a salvação de nossas almas. E vem Jesus agora dizendo: eu sou a luz do mundo, eu vim para salvar vocês. Mas tem uma parte muito difícil e muito triste de se entender agora. Jesus, ele veio aqui na terra, ele veio, ele morreu por todos vocês, ele morreu por todos nós, para que viesse assim a nos salvar. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus, ele veio, ele morreu por nós, ele fez o sacrifício por nós, e a gente não vai ser salvo, porque a gente ama mais esse mundo do que a Deus. Todos aqueles que viverem no pecado não alcançarão o sangue de Jesus Cristo, e não alcançarão a salvação de suas almas. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Porém, o mesmo Jesus que está hoje de braços abertos, agora usando a nossa vida nessa pregação para dizer: ei, Jesus Cristo quer te salvar. Acorda, desperta do sono da indolência, desperta do sono da morte. O teu Criador quer te salvar, o teu Criador quer salvar a tua alma. Para de ser duro de coração. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Homens, pequenas almas, escutem a palavra de Deus, escutem. Escutem agora: Jesus Cristo ama vocês. Jesus Cristo, Ele morreu por vocês. Ele morreu por você, homem duro de coração. Você não está agora atentando para a palavra de Deus. Ei, Jesus quer te salvar, porém não tem como a gente ser salvo sem arrependimento. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que esse mundo não pode receber porque não se arrepende. Mas
mas todos aqueles que ouvir a palavra de Deus e guardar, Jesus disse, eu e o Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Jesus Cristo, Ele está triste no céu e Ele me disse que está triste, pois o povo tem perecido por falta de conhecimento. Duas coisas que matam o homem, uma é o pecado, pois o salário do pecado é a morte, e a outra é a falta de conhecimento das Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não sabeis vós que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Ei, a palavra de Deus é o manual da salvação, é o manual da vida eterna. Não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois quem ama o mundo, amando o Pai não está nele. Ei, olha, escute agora nesta noite, que Deus está me usando nesta noite para te alertar e para te dizer que Ele te ama e Ele quer te salvar. Ei, homem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem ganhar essa vida aqui perderá a vida eterna, mas quem perder essa vida por amor a mim, achará a vida eterna. Amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior e primeiro mandamento, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Ei, dê ouvidos agora à voz de Deus em sua palavra que está vos chamando. Arrependei-vos, homens, arrependei dos vossos maus caminhos. É chegado o reino dos céus. Um dia você irá de morrer, um dia a morte vai chegar para você, e céu é o inferno, para onde irá a tua alma? Depois da morte segue-se o juízo, e depois que morrer, na sepultura não há obras, não tem como mostrar, provar para Deus arrependimento. O tempo é agora, o tempo é hoje. As almas que estão queimando que nem agora carvão no inferno, elas queriam ser vocês, elas queriam ouvir essa palavra, elas queriam ter uma hora para se arrepender, uma hora para provar para Deus que quer agora buscar a salvação, e eles não podem. O tempo deles se foi, o tempo deles se findou, mas vocês, homens, vocês hoje têm essa oportunidade de ouvir a palavra do poderoso Jesus Cristo, que pode levar vocês para os céus. Jesus está de braços abertos nessa noite, dizendo, homens, eu amei vocês, eu morri por vocês na cruz, não endureçais os vossos corações, se arrependam dos vossos maus caminhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos alerta para que a gente venha se arrepender. Ei, vale a pena, aqui tudo é passageiro, esse mundo tudo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas sabe o que tem acontecido na terra? Os homens têm amado mais as trevas do que a luz, têm amado mais os vícios, a bebida, as drogas do que a Jesus. Pois todavia, toda vez que você não quer largar o pecado, você ama mais o pecado do que a Deus. E Deus, Ele assim vem nos alertando. A terra está tomada de iniquidade, estamos no tempo do fim. Deus, Ele olha para a terra e é um Deus que se ira todos os dias, vendo o pecado agora. O pecado incomoda Deus, o pecado tamanho sobe até as narinas de Deus, e assim Deus, Ele se incomoda. Certa feita eu tive uma experiência onde eu caí e falhei, e eu me vi nu, fedendo perante Deus. Essa é a realidade daqueles que vivem hoje de Jesus, que vivem no pecado. E Deus nos deixou um grande exemplo, uma cidade chamada cidade de Sodoma e Gomorra, aonde os homens cometeram tantas atrocidades, tantas iniquidades, aonde tocavam, transavam homem com homem, mulher com mulher, até com crianças. Quando Deus ele envia os anjos sobre Sodoma e Gomorra, eles tentaram também tocar assim nos anjos, e era iniquidade tamanha que essa iniquidade ela sobe até os altos céus. E assim Deus, ele agora vendo essa iniquidade, ele resolve destruir Sodoma e Gomorra, e ele notifica ao seu servo Abraão que haveria de destruir Sodoma. E Abraão tenta barganhar com Deus, pedindo, Senhor, o Senhor destruirá o justo com o ímpio? Se houver 40, poupa Sodoma. Se houver 30, poupa Gomorra. Se houver 20, foi barganhando com Deus, até que chegou aos 10, e Deus falou, se houver 10 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Porém, Deus saindo da presença de Abraão, e assim os anjos vendo e tentar para ver como era aquela cidade, não havia 10 justos, mas sim Ló e sua família. E Deus ele envia os anjos para salvar Ló e a família de Ló. E Deus ele manda fogo do céu e ele destrói Sodoma e Gomorra. E com esse mundo não será diferente. Todos aqueles que escolheram andar no pecado, o salário do pecado é a morte. Entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela, e por ser estreita a porta e apertado o caminho, são poucos os que entram. Infelizmente, meus amigos,
amigos. Infelizmente, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que são poucos que vão se salvar, pois são poucos que vão entrar pelo caminho estreito, pois haverá um caminho santo, o imundo não passará por ele. Para a gente se salvar, a gente tem que negar esse mundo, a gente tem que verdadeiramente amar a nossa salvação. A palavra de Deus, ela menciona a parábola do tesouro, onde o homem, quando ele achou aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha, ele vendeu, adquiriu o dinheiro e comprou aquele tesouro. Quando a gente encontra Jesus, a gente começa agora a conhecer os seus mandamentos, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora é o tempo de escolher entre a salvação ou a condenação. E a gente agora, negando a nossa própria existência e obedecendo a palavra de Deus, a gente se aproxima de Jesus Cristo, e assim a gente o conhece, pois Deus, ele está oculto para muitos, mas quem o buscar, ele se manifestará a ele. Jesus Cristo, ele quer se manifestar a você, ele quer salvar a tua vida, mas é necessário negar os desejos da carne, é necessário obedecer a sua palavra. E Jesus, ele está nessa noite alertando a todos vocês, que vocês venham dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos à pregação, pois enquanto a vida e a esperança, eu acredito em vocês, Jesus também acredita em vocês. Deus não dá um fardo maior que possamos suportar. É possível a gente se salvar, é possível a gente chegar no céu, mas temos que entrar pelo caminho chamado Jesus. Lembre-se de uma coisa, o Jesus que disse: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é o mesmo que no dia do juízo final dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. O mesmo Cordeiro também é leão, e Deus, ele é amor, mas Deus é justiça. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que vocês venham a despertar, pois se vocês morrer sem Jesus, inferno, se vocês morrer sem andar no caminho da luz, serão condenados. Os demônios que usaram vossos corpos para assim prostituir, para assim adulterar, para assim mentir, para assim caluniar, para assim cometer diversidades de pecado, numa geração tão tenebrosa e terrível, onde o marido não precisa mais mentir para a esposa, que ele vai ali em algum lugar para assim ele atrair. É somente ele abrir a tela do celular, e dentro do celular tem pornografia, dentro do celular tem uma pessoa lá nua se mostrando. Tempos tenebrosos, tempos de trevas, tempos de densas trevas, e Deus, ele vai destruir a humanidade. Deus, ele vai destruir a terra. Deus, esses mesmos céus, essa mesma terra estão entesourados para fogo no dia da ira de Deus. O dia está chegando, o dia do juízo final, o dia onde Deus irá julgar toda a humanidade, irá julgar toda a raça humana. E eis que vi um grande trono branco, um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus. Imagina esse poder, não se achou para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, todos nós estaremos diante do trono, e abrirá os livros, abrirá outro livro, que é o livro da vida, e os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Aqui está relatando, aqui está dizendo que existe livros, existe o livro da vida, aonde as almas que não estiverem escritas naquele livro serão lançadas no lago de fogo e enxofre, e queimarão eternamente, banidos da glória do Senhor, banidos da sua face e da glória do teu poder. E haverá também o livro chamado livro das obras, onde tudo que você praticou intermédio do corpo, quer seja bom, quer seja mal, estará escrito. Nesta noite você não vê, mas tem anjos aqui anotando essa pregação, tem anjos aqui anotando a reação de vocês, o que vocês estão ouvindo, como vocês têm se comportado. Vocês têm zombado da palavra de Deus, vocês não têm dado crédito, ou vocês estão abrindo o coração. Abre o coração, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, pois ela pode te salvar. E depois abriu os seus livros, e o livro da vida, e deu o mar e o inferno, dão os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras, e todos foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, essa é o juízo de Deus, que eu venho alertar a vocês, que esse dia está chegando, o dia que Deus, ele irá te julgar, e você irá morar para sempre com ele.
ou irá ser condenado eternamente. A sua única oportunidade, a sua única chance é enquanto você tem essa vida. E eu não sei se eu vou acordar amanhã. Quem sou eu para me soberbecer e dizer que amanhã eu vou acordar? Amanhã, se Deus permitir, eu posso ter um infarto na minha cama e assim expirar. E com a vida de vocês não é diferente. Deus, Ele tem um domínio, controle sobre a vida de vocês. Mas a palavra de Deus menciona que Jesus Cristo, Ele caminhando, Ele avista uma figueira e Ele tem fome, Ele vai até aquela figueira para ver se assim haveria algum fruto nela, pois ele estava com fome. E ele olhando para aquela figueira e ele vendo que ela não deu fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira se secou. A palavra de Deus vai dizer, o profeta João Batista, o machado está à raiz da árvore, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ei, arrependei-vos, produzi pois frutos dignos de arrependimento, pois Deus está de olho em você. Deus, o Espírito Santo está todos os dias tentando convencer a terra, tentando convencer a humanidade. Isso não pode, meu filho, isso é pecado, meu filho. A minha palavra condena isso. O Espírito Santo ele vem tocando aos corações, mas os homens duros de coração, essa geração de corações duros como a pedra, que não ou escutam a voz do Senhor, não escutam a voz do vosso Deus, pois não o conhecem, e se morrer sem Jesus Cristo serão condenados. Então Deus, Ele observa a vida de vocês e Ele assim, apresentando a sua palavra, Deus Ele quer ver frutos, Deus Ele quer ver frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que suas transgressões venham ser apagadas pelo sangue de Jesus Cristo e venha até vós o tempo do refrigério, pela refrigeração do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer enviar o teu Santo Espírito para dentro do teu corpo, pois o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, proveniente de vós, e que não sois de vós mesmos. Esse corpo não é de vocês, esse templo e morada do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, observando a tua vida, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, pois Ele quer enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas aqueles que têm o Espírito Santo subirão com Deus, subirão no dia do arrebatamento, e assim também, quando esse corpo prender dessa terra, eles subirão para o céu, para estar para sempre com o Senhor, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, mais pranto e nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Mas aqueles que ignorar a palavra de Deus, aqueles que ignorar a palavra hoje, perecerão amanhã. A palavra de Deus vai dizer que há choro e ranger de dentes no inferno. No inferno há choro e ranger de dentes. Quem sabe agora vocês não acreditam. Vocês olhando para nós, pode dizer, são mais loucos. Ou entenda-se que a palavra de Deus é mentira, a palavra de Deus é ilusão. Mas eu estou aqui para dizer a vocês, não são somente escrituras não. Quem busca a Deus encontra. Quem pede, recebe. Batei e abri-se-vos-á. A gente buscando a Deus, Deus Ele se revela a nós. Ele revela seus mistérios a nós. Ele nos mostra o céu. Ele nos mostra o inferno. Ele nos mostra o céu eterno. Eu estou aqui perante todos vocês para dizer que não tem por que eu mentir para vocês. Não tem por que eu vim aqui história fiada. Eu não estou ganhando dinheiro. Eu não estou ganhando nada para estar aqui. Eu só estou ganhando em fazer a vontade do meu Pai. A palavra de Deus, ela vai dizer que existe o céu, existe o inferno, e eu, em oração, Deus me mostrou o céu. Ei, é real, o céu é real. As pessoas que morreram com Jesus Cristo, elas estão salvas, elas estão vestidas de branco, com um sorriso estampado no seu rosto, e felizes para todo sempre. Elas venceram a guerra, elas venceram a batalha, elas morreram com Jesus. Mas eu tenho uma má notícia para vocês também. O inferno também é real. Deus ele já me mostrou o inferno. Eu desci um abismo preto escuro e eu desci até lá para baixo onde fica o inferno. E lá, nesse exato momento, tem demônios torturando almas. Demônios que assim caíram com pecados sexuais, sendo assim torturados, sendo assim picotados. Também vários demônios para vários tipos de pecados estão torturando e vão ficar assim até o dia do juízo. Pessoas que morreram há 1000, 2000 anos atrás estão até hoje queimando, estão até hoje gritando: Deus, socorro, Deus, me perdoa, Deus, socorro, Deus. Mas
a oportunidade delas era agora em vida, a vida que vocês estão desperdiçando, a vida que vocês não estão compreendendo, que essa vida não é pra gente viver, é pra gente guerrear a nossa vida, não é pra gente fazer o que a gente quer, a nossa vida é pra gente ter ergue adoração a Deus. Jesus Cristo, Ele nos criou para a sua adoração, para Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, tudo é feito por Ele, por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. A nossa vida é pra gente entregar em sacrifício vivo a Deus, e oração, obediência, muito temor, mas a humanidade está cega, a humanidade não observa essas coisas, e Deus está triste. Vocês não estão chegando no caminho de vocês não estão vendo que vocês vão morrer sem salvação e vão para o inferno. Vocês não estão compreendendo que Deus Ele quer salvar vocês, mas é necessário andar pelo caminho reto, andar pelo caminho justo. Não pense vós que se morrer no pecado vão ser salvos. Não tem como. No céu não entra pecado, haverá um caminho santo, e o mundo não passará por ele. Jesus Cristo, nessa noite, vem novamente alertando a vocês: arrependei-vos, homens, arrependei-vos, mulheres, arrependei-vos, um dia vocês vão morrer. Esse mundo é passageiro, esse mundo é ilusão, é um piscar de olho. A vida, ela é um trem-bala, e nós somos os passageiros. Passa tudo muito rápido. Olha quantos anos se passou. Olha agora, homens, para a sua infância, sua adolescência, como passamos, chegamos até aqui, logicamente pela misericórdia de Deus, mas que vocês precisam aproveitar a oportunidade de vocês, precisam agora entender que Deus quer salvar vocês, mas é só entrando pelo caminho chamado a porta estreita. A esperança para vocês, a esperança para todos vocês. Vocês estão vivos. O poder de Deus está sobre a vida de vocês, guardando vocês. Ele está chamando vocês nessa noite, por intermédio da sua palavra, que Ele quer salvá-los. Então, essa é a palavra da vida, essa é a palavra da verdade. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos para assim conhecer qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Deus, se assim você ouvir a palavra dEle e abrir o seu coração, Deus, Ele se manifestará a você e Ele salvará a tua alma. Então, que vocês venham nessa noite: Senhor, eu lavo minhas mãos, a tua palavra verdadeira foi pregada. Quem ouviu, quem deu crédito deu, quem não deu crédito estará para o dia do juízo consumado. Então, assim eu agradeço a minha oportunidade e louvo a Deus por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Jackson, Leandro, Tia, Rosemilda, beijo. Deus abençoe a todos vocês. Ele é Jeová, o Deus da criação.